Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese, the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today I have a bit of a confession to make. Sometimes I think my English vocabulary doesn't really match my Portuguese vocabulary, and I know that because I've never been abroad, but the thing here is that I feel very unhappy when I speak English because I wanted to have a specific word in English to express what in Portuguese we say with nhen nhen nhen. And that's a word that we use to say that something is maybe finicky. You could say like the weather is very finicky. I don't know if it sounds natural to you, but to me it sounds natural because that's how I would describe the weather here in Salvador. But in Portuguese I would probably say o tempo em Salvador é meio nhen nhen nhen. O tempo em Salvador é meio nhenhenhen. And Brazilians will understand exactly what I'm trying to say. But today, this is episode 129. That's a lot. And after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to understand and to talk about house pests and pest control. But not only that, you'll also learn some insults and vocabulary that goes around it, like ancillary vocabulary. If at any point you want to take a look at the transcript of the monologue, go to the show description, the show notes, because you'll find it there. And just a quick thing, if you've been listening to this podcast but you find it a little bit hard, listen to our sister podcast, or brother podcast, or someone, which is readbrazilianportuguese.com. Readbrazilianportuguese.com. It's a free podcast for beginners and low intermediate students who want to improve their listening comprehension and also acquire some good vocabulary while having fun. Now, vamos começar com o episódio 129, Pestes, Pragas e Desgraças. Minha casa nunca foi de dar rato, mas de uns tempos para cá começou a dar. É ratinho filhote, é ratazana, é guabiru. Aqui virou um zoológico de roedores. E ainda outro dia fui dormir e dei de cara com o diabo de uma barata em cima da minha cama. Que nojo! Meti veneno na barata, comprei ratoeira para pegar os ratos, chumbinho para matar e ainda tive de chamar o pessoal da dedetização para me livrar das pulgas que vieram com os ratos, além dos carrapatos que, do nada, resolveram vir aqui perturbar a minha paz. O pessoal do controle de pragas me perguntou como andava a minha higiene. Ora essa, minha higiene! Sou o maníaco da limpeza. Limpo cada cantinho da casa para não ter que lidar com esse tipo de situação. Então, eles disseram que tinha algum foco de carrapato na minha casa e que, com certeza, os ratos já tinham feito ninho em algum lugar. Será que eu não sabia o que tinha acontecido para dar essa infestação? Claro que eu sabia. Era a praga da minha vizinha. Já faz coisa de mês e meio que essa amaldiçoada tem um monte de entulho no quintal. E como o nosso quintal é muro com muro, as porcarias que saem do lixo dela acabam vindo para minha casa. O rapaz do controle de pragas me perguntou se eu não podia fazer nada a respeito.
Infelizmente, não. O marido da mulher só andava armado e o último que reclamou quase levou chumbo. Pelo jeito, ou reclamo e levo chumbo, ou fico caladinho e vou tentando me livrar desses bichos. O narrador começa dizendo que a casa dele nunca foi de dar rato, mas de uns tempos para cá começou a dar. E quando o narrador diz que a casa dele nunca foi de dar rato, o que ele quis dizer foi que a casa dele não costuma ter rato. Normalmente, não aparecem ratos na casa dele. E quando nós dizemos que um lugar ou alguma coisa nunca foi, ou nunca é, ou não é de dar, por exemplo, não é de dar rato, não é de dar mosquito, não é de dar blá blá blá. Isso significa que habitualmente essa coisa não aparece. Por exemplo, olha, a minha casa sempre teve mosquito, mas nunca foi de dar tanto mosquito. Eu acho que nós temos um problema, porque aqui nunca foi de dar tanto mosquito. E o narrador também diz que não costumava aparecer rato na casa dele, mas de uns tempos para cá começou a aparecer. E de uns tempos para cá, ou de um tempo para cá, significa recentemente, de um ponto recente no passado até agora. Por exemplo, de uns tempos para cá, eu estou trabalhando mais. Isso não é bom. De uns tempos para cá, eu estou trabalhando mais. E eu posso dizer a verdade, de uns tempos para cá eu estou trabalhando mais mesmo. E aí o narrador começa a descrever vários animais. Ele fala de ratinho, de ratazana, de guabiru. E esses 3 animais são o que nós chamamos em português de roedores. E eles são roedores porque eles roem. eles, eles roem as coisas. O hamster, por exemplo, é um tipo de roedor. E muitas pessoas criam roedores como animais de estimação, como pets, né? E o narrador continua falando que quando ele foi dormir, ele deu de cara com uma barata. Dar de cara com alguma coisa significa encontrar essa coisa, geralmente como uma surpresa, e às vezes
não é legal, mas é neutro. Pode ser positivo, pode ser negativo. Por exemplo, eu fui caminhar pelo parque e dei de cara com meu chefe. Eu fui caminhar pelo parque e dei de cara com meu chefe. Normalmente não tem problema, mas o meu chefe pensava que eu estava doente. O meu chefe pensava que eu estava doente e eu dei de cara com ele no parque. Ui, 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 ui. Nada bom. E o narrador deu de cara com um inseto. Ele deu de cara com uma barata. E uma barata é um inseto pequeno. Normalmente, a barata ela vive em um lugar que tem muito lixo ou um lugar que é sujo. Ela não é muito limpinha. E muitas mulheres têm medo, muitos homens também, mas os homens dizem: eu vou ter medo de barata? E aqui no Brasil, nós temos um ditado que diz o seguinte: não existe machão quando a barata voa. Não existe machão quando a barata voa. Uma vez, a minha irmã e eu, nós dois, quase destruímos um computador por causa de uma barata. Eu conto para você depois. E quando o narrador viu a barata no quarto dele, ele disse: que nojo! Que nojo! E nojo é a sensação de repulsa. Quando você vê ou sente um cheiro, ou quando você toca alguma coisa desagradável. Pode ser, e aqui eu peço desculpas pelo exemplo, tá? Mas às vezes a gente caminha na rua e o cachorro faz cocô na rua. E às vezes nós pisamos no cocô. Aquela sensação, o pé afundando, fazendo no cocô, horrível. Então, isso é o nojo. Você sente nojo. Você diz, que nojo. Tem gente que tem nojo de alguns alimentos, inclusive. Você tem nojo de alguma coisa? Eu tenho. Muitas coisas, na verdade. Bom, o narrador, então, começa a contar o que ele fez para lidar com a situação, para procurar uma solução. Ele diz que comprou uma ratoeira e a ratoeira é uma armadilha para ratos. Normalmente, nós colocamos um pedacinho de queijo, um bloquinho de queijo na ratoeira. E quando o rato toca no queijo, a ratoeira ativa e bem no rato. O rato normalmente morre, mas quando não morre, o rato fica preso. Não gosto, eu pessoalmente não gosto, mas fazer o quê? E o narrador também fala que ele comprou chumbinho para matar o rato. E o chumbinho
é uma substância ilegal e venenosa, muito popular no Brasil, que nós usamos para matar ratos. O chumbinho é ilegal, como eu disse, mas é muito popular. Ele não tem cheiro, ele não tem cheiro, ele não tem sabor, e por isso os ratos comem chumbinho e morrem. Mas, como eu disse, é uma substância ilegal, porque ela causa muitos acidentes, ela é muito tóxica, ela é uma substância muito venenosa. Daí, o narrador comprou chumbinho, ele comprou a ratoeira e ainda chamou o pessoal da dedetização para ajudar o narrador a se livrar de uns bichinhos. Antes de continuar, a dedetização é o processo de dedetizar ou de aplicar DDT, que é um tipo de veneno. Antigamente era um pouco mais perigoso até, mas hoje em dia aplicar DDT é bem seguro. Muitas empresas fazem a dedetização dos ambientes. E muitas empresas precisam fazer a dedetização regularmente. Por exemplo, lojas de comida e outras lojas assim precisam dedetizar o ambiente. E o narrador diz que precisa da dedetização para se livrar de pulgas e carrapatos. E se livrar de alguma coisa significa se libertar, tentar remover uma coisa que normalmente é incômoda, ela é desagradável. Por exemplo, eu estou tentando me livrar desses insetos da minha casa, mas não sei o que fazer. Eu estou tentando me livrar dos insetos da minha casa, mas eu não sei realmente o que fazer. Eu não consigo me livrar deles. E, como você percebeu, eu digo, eu me livro, você se livra, nós nos livramos. Você também pode se livrar de uma coisa que não é mais conveniente. Eu quero me livrar do meu emprego. Eu quero me libertar do meu emprego. Bom, o narrador ainda fala de outros dois bichinhos nojentos. Um é a pulga. E a pulga é um inseto. Ela não tem asas, mas ela pula. E normalmente a pulga pica os cachorros e também algumas aves, alguns pássaros. Na minha casa, quando eu era criança, nós tínhamos galinhas, muitas galinhas. E uma vez nós tivemos um problema com pulgas. Tinham muitas pulgas. Era necessário usar veneno, porque elas picavam e a pele pinicava. A pele pinicava. Ela coçava. Se você tem o guia de aprendizado desse episódio, você vai ver algumas explicações sobre
sensações e palavras para descrever sensações na pele. Bom, pulga tem um outro significado não muito legal. É um insulto que nós usamos para falar de pessoas baixas, não pessoas altas, pessoas baixinhas, baixinhas. É uma pulga, mas isso é um insulto, então não é bom. A outra coisa que o narrador fala aqui é o carrapato. E o carrapato é um bichinho, um parasita. É um parasita que normalmente fica nos cachorros ou nos bovinos, como o boi, a vaca. Então, o carrapato é um parasita e ele pode transmitir, ele pode passar algumas doenças. Então, se você tiver carrapato em casa, não é bom, hein? E o narrador tem carrapato em casa. Daí, o pessoal da empresa de dedetização, que é o pessoal do controle de pragas, perguntou ao narrador se tudo estava limpo, né? Como é que está a situação. E o narrador diz que ele é o maníaco da limpeza. E quando nós dizemos que alguém é o maníaco ou a maníaca da limpeza, isso significa que essa pessoa tem um comportamento não muito razoável, porque ela quer tudo muito, muito, muito limpo. Talvez nem seja possível limpar tanto. Por exemplo, o Paulo é o maníaco da limpeza da nossa família. Ele limpa os pratos com água, com detergente, com sabão e várias outras substâncias para garantir que o prato esteja limpo. Para mim não tem problema. O prato eu posso lavar com água e sabão. Mas para ele tem que ser água, sabão, sabonete, detergente, tudo, 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 tudo. Ele é o maníaco da limpeza da nossa família. A gente tem outras maneiras de expressar isso. E essas outras maneiras estão lá no guia de aprendizagem desse episódio. E o narrador diz que ele limpa cada cantinho da casa. E isso significa que ele limpa cada lugar, cada ponto da casa. Por exemplo, olha, eu já limpei cada cantinho daqui, mas ainda continua com um cheiro desagradável. Eu já limpei cada cantinho aqui, mas continua com um cheiro desagradável. Não sei porquê. Mas então, o pessoal da empresa de limpeza pensa que tem um foco de carrapato e que tem ninho de rato na casa. Bom, primeiro, o foco de carrapato aqui significa o local de onde esses carrapatos estão vindo, onde eles se concentram, onde eles nascem e de onde eles saem. É um foco de carrapatos. E o foco pode ser de onde uma coisa se origina
e se espalha, se distribui. Por exemplo, os incêndios da Califórnia são difíceis de controlar porque são muitos focos de incêndio ao mesmo tempo. Os bombeiros não têm como trabalhar em tantos lugares, em tantos focos de incêndio ao mesmo tempo. E o ninho é a casinha, a casa que os pássaros fazem e que outros animais também fazem. Nem sempre são apenas pássaros. Podem ser ratos, cobras. Vários animais formam um ninho. E nós dizemos também, quando os pais têm filhos, os filhos ficam adultos e depois vão embora, nós dizemos que os pais estão com o ninho vazio. Inclusive, existe a síndrome do ninho vazio. Mas isso é uma conversa para outro momento. Então, o narrador, aliás, o pessoal do controle de pragas, diz: será que você sabe o que aconteceu para ter essa infestação, essa grande quantidade de insetos e outras pragas? E o narrador diz: sei, eu sei sim. Ele disse que era a praga da vizinha. E praga aqui é um insulto também. Então, se você chamar alguém de praga, provavelmente você não gosta muito dessa pessoa, porque é um insulto. Uma praga pode ser ratos, carrapatos, pulgas, não uma pessoa. Mas você pode chamar uma pessoa de praga. É um insulto muito comum aqui. E aí ele diz que já faz coisa de mês e meio que essa amaldiçoada tem um monte de entulho no quintal. Quando ele diz que faz coisa de mês, ou coisa de mês e meio, isso significa que tem aproximadamente um mês e meio que aconteceu alguma coisa. E informalmente, na conversação, normalmente, na conversação, coisa de, e uma expressão de tempo, coisa de um ano, coisa de um mês, coisa de uma hora. Isso significa aproximadamente um mês, aproximadamente uma hora. Então é uma aproximação. Coisa de um mês, coisa de uma hora. E é muito informal. E o narrador usa outro insulto contra a vizinha. Ele diz essa amaldiçoada. E amaldiçoada ou amaldiçoado é um insulto muito forte. Significa que essa pessoa é uma pessoa que tem uma maldição, alguma coisa horrível disseram dela. Então ela foi maldita. Maldito também na religião, nas religiões, talvez seja Satanás, ele é maldito. Então se uma pessoa é amaldiçoada, ela é tão ruim quanto o diabo. Não é bom. E ele diz que a vizinha tem um monte de entulho no quintal.
O entulho é qualquer coisa, qualquer lixo, qualquer coisa que não sirva mais e que fique acumulado em algum lugar. Por exemplo, eu fiz uma limpeza muito grande na minha casa e tirei um monte de entulho. Agora preciso jogar esse entulho fora. Eu fiz uma limpeza muito grande na minha casa e tirei um monte de entulho. Agora tenho que fazer alguma coisa, tenho que jogar esse entulho fora. O entulho tem outro significado que está lá no glossário do guia de aprendizagem. E, normalmente, ter entulho no quintal, ou seja, ter entulho na parte de trás da casa, não é tanto problema para os vizinhos. Mas, no caso dele, a casa dele e da vizinha são a casa deles são muro com muro. E isso significa que a casa, uma toca a outra. Elas dividem o mesmo muro. E é muito comum no Brasil as casas serem muro com muro, os apartamentos serem parede com parede. Muro com muro, parede com parede. Eles tocam, são próximos. E aí, o pessoal do controle de pragas perguntou: você não pode conversar com ela? Melhor, você não pode reclamar? E ele diz: melhor não. Porque a última pessoa que reclamou quase levou chumbo. E levar chumbo significa levar um disparo, um tiro de arma de fogo. Por exemplo, o ladrão tentou roubar o banco e levou chumbo da polícia. O ladrão tentou roubar o banco e levou chumbo da polícia. Ou seja, a polícia meteu chumbo no ladrão. E essa é uma expressão informal. E o narrador então decide ficar caladinho e vivo e não reclamar e tentar resolver a situação. Tentar se livrar das pragas. Bom, eu espero que na sua casa não tenha pragas, né? Nós vamos agora ouvir o monólogo. Mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Minha casa nunca foi de dar rato, mas de uns tempos pra cá começou a dar. É ratinho filhote, é ratazana, é guabiru. Aqui virou um zoológico de roedores. E ainda outro dia fui dormir e dei de cara com um diabo de uma barata em cima da minha cama. Que nojo! Meti veneno na barata, comprei ratoeira para pegar os ratos, chumbinho para matar e ainda tive de chamar o pessoal da dedetização para me livrar das pulgas que vieram com os ratos, além dos carrapatos que, do nada, resolveram vir aqui perturbar a minha paz. O pessoal do controle de pragas me perguntou como andava a minha higiene. Ora essa minha higiene. Sou maníaco da limpeza. Limpo cada cantinho da casa para não ter que lidar com esse tipo de situação. Então eles disseram que tinha algum foco de carrapato na minha casa e que com certeza os ratos já tinham feito ninho em algum lugar. Será que eu não sabia o que tinha acontecido para dar essa infestação? Claro que eu sabia. Era a praga da minha vizinha. Já faz coisa de mês e meio que essa amaldiçoada tem um monte de entulho no quintal. E como o nosso quintal é muro com muro, as porcarias que saem do lixo dela acabam vindo para minha casa. O rapaz do controle de pragas me perguntou se eu não podia fazer nada a respeito. Infelizmente não. O marido da mulher só andava armado, e o último que reclamou quase levou chumbo. Pelo jeito, ou reclamo e levo chumbo, ou fico caladinho e vou tentando me livrar desses bichos. Hi, you just listened to Portuguese with Ali Intermediate Portuguese Monday edition, where we deep dive into words in Portuguese.
If you want to improve your Portuguese even faster, it would be good if you knew your level, right? If you want to do so, head over to portuguesewithali.com/Portuguese hyphen assessment. It's portuguesewithali.com/, Portuguese hyphen assessment. You can also find a link to this exclusive point-by-point assessment with a written component that you have to complete to see exactly what your level in Portuguese is and what you can do from now on to improve even faster. Muito obrigado por ouvir esse podcast e até a próxima. Tchau!